Exclusivo. Você vai acompanhar agora animais silvestres sendo vendidos em feiras livres. Nossa equipe mostra como funciona a Zona Verde, onde pássaros, micos e outros animais silvestres são retirados da natureza e vendidos sem nenhuma documentação. Um comércio ilegal abastecido pela crueldade. Os animais são vítimas de maus tratos e muitos não sobrevivem. E os criminosos que faturam com o tráfico de animais muitas vezes ficam impunes. O anúncio é feito em alto e bom som. Tem até promoção. Animais silvestres vendidos em plena luz do dia. Várias opções. Há jabutis. E o filhote de sagui pode ser comprado por R$400. Se o cliente preferir, tem também macaco prego por R$4.000. Já o gavião custa R$1.000. A quada, a ave de rapina, tenta, mas não consegue abrir as asas. A gaiola é tão pequena que fica impossível o animal se movimentar. Répteis e outras aves também estão em exposição em caixas menores. E na hora de fechar negócio, mais uma vez, os animais são tratados como mercadoria. Por R$500, uma família resolve levar um papagaio para casa. O bichinho está dentro dessa sacola vermelha. O homem fecha a bolsa com um nó, limitando o espaço. Depois conta o dinheiro da venda. O Domingo Espetacular encontrou 2 feiras no Rio de Janeiro, onde o comércio de animais silvestres, apesar de clandestino, acontece assim, a céu aberto, sem qualquer constrangimento. Uma delas fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É a maior feira livre do Rio de Janeiro. Tem uma área conhecida pela polícia como Zona Verde. É lá que os animais são oferecidos. Já a outra feira é em Acari, na Zona Norte. O local é protegido por outro tráfico, o de drogas. Sem receio de fiscalização, os animais são expostos e negociados de forma ilegal. Fica, velho, tem coleiro, tem canhado. O crime ele começa desde o momento que o animal é capturado na natureza sem autorização, né? E também tem o transporte, que muitas vezes é um transporte ilegal. Então, toda a cadeia é cruel. Segundo a Organização das Nações Unidas, o tráfico de animais é a 3ª maior atividade ilegal no mundo em movimentação financeira. Perde para o de armas e o de drogas. São cerca de $10 bilhões ao ano. Se você considerar que o Brasil é o país que detém a maior biodiversidade, então a gente está perdendo muito com isso. Um crime com 100% de lucro. Para esse tipo de quadrilha, os animais silvestres são mercadorias, como é um tomate, cebola, banana. Mas que custa caro para a biodiversidade. O maior dano que a gente observa é o ambiente natural a partir da retirada desses exemplares da natureza. A gente está perdendo material genético, está perdendo um espécime que dentro daquele ambiente natural ele tinha o seu valor. As feiras livres que comercializam ilegalmente esses animais são apenas parte de uma complexa organização criminosa com muitos envolvidos que desempenham diferentes funções. Esse comércio é uma vitrine do que os grupos têm a oferecer. Ali fica só uma parte do que realmente está à venda. Há espécies que sequer são colocadas em exibição para não chamar muita atenção. E traficantes que vêm ao Rio de Janeiro 2 vezes por semana com comprador já garantido. Muitas vezes, quando eles oferecem alguns animais ou até mesmo quando eles atuam sob demanda, em que os compradores encomendam algum animal, se aquele animal não for típico daquela região, eles fazem com que aquele animal seja caçado, seja buscado, seja obtido na outra região onde ele é mais comum. Muitas vezes, esses animais chegam a ser comercializados com documentos falsos. Ou, no caso das aves, anilhas falsas. A gente tem
crime de falsificação de selo público, falsificação de documento, associação criminosa. Muitas aves adultas, quando já são comercializadas, elas têm suas patas amolecidas para fazerem com que seja possível encaixar uma anilha, por exemplo, fechada. Muitos macacos prego também, por vezes, têm alguns dentes arrancados. Tentem realmente, de uma forma bastante cruel e violenta, transformarem em pet. No início do ano, a Polícia Federal e o IBAMA recolheram do sítio de Nicole Baus 2 macacos prego que ela havia ganhado de presente. A documentação era falsa. Nicole não sabia. Em entrevista recente ao Domingo Espetacular, ela disse que não pretende mais ter macacos, porque entendeu que são animais silvestres com necessidades específicas. Quando eles foram, eu fiquei muito triste, porque o IBAMA levou, né? Me explicou, falou assim, Nicole, mesmo se seu macaquinho fosse legalizado, vocês influenciam muitas pessoas que seguem vocês. E aí, eles verem vocês com o macaquinho, vai achar que é fofinho, não? Vocês não vão mostrar a parte difícil do convívio deles, do cuidado com eles. São animais silvestres, então eles não são um animal pet. E o que muita gente não sabe ou ignora é que esses animais, quando comercializados de forma ilegal, são extremamente maltratados. A começar pelo transporte. No Rio de Janeiro é feito por terra, com 2 rotas principais. Minas Gerais pela BR-040 e São Paulo pela BR-116. Os animais costumam ser colocados em carros de passeio particulares ou em caminhões de carga. Eles vão ficar em forros de carros, embaixo de lonas de caminhão. Então, todo esse processo é extremamente danoso, extremamente ruim para o animal. Segundo a polícia e especialistas, de cada 10 animais capturados pelos criminosos, pelo menos 8 morrem no transporte. Delegado, essa caixa é o quê? Isso aqui é um compartimento que é usado para transportar o animal da feira para a casa da pessoa. É um compartimento minúsculo, só o ato de colocar um animal aqui dentro é um ato de maus-tratos. A lei que aborda o tráfico de animais silvestres é de 1998. Prevê pena de 6 meses a 1 ano e multa. É considerado de baixo potencial ofensivo. Ou seja, na prática, quem comete o crime sequer vai preso. A mão penal para tráfico de armas ou de drogas é muito pesada, corretamente, concretamente pesada. Agora, no tráfico de animais silvestres, na venda de animais silvestres, já não é. Então, acaba sendo uma atividade interessante, muito porque você não tem uma pena dura o suficiente que cause a inibição. A multa paga, muitas vezes, é quase 10%, às vezes até menos, do valor do animal vendido. O crime compensa. No caso do tráfico de animais, tem compensado. Mas para isso que a gente aqui da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente tem usado toda a legislação de uma forma genérica para tentar enquadrar essas pessoas nos crimes acessórios. A gente tem exemplo aqui de pessoas que já foram presas 18 vezes seguidas. Todo domingo, se eu for na feira prender o Joãozinho, eu vou pegar ele sempre lá no mesmo local. Porque ele entende que a pena é pequeníssima e não vai acontecer nada com ele. Fica, velho, fica, velho! Ainda que muitos animais sejam resgatados em operações da polícia, devolvê-los à natureza nem sempre é possível. A gente teve uma média ano passado, em 2022, que 62% desses animais puderam retornar à natureza. Esses animais, quando chegam no centro de triagem, chegam bem debilitados, necessitando de cuidados especiais, necessitando muitas vezes de se reabilitarem a poder voar às suas condições naturais. É importante lembrar que comprar um animal silvestre também é crime. O tráfico só existe porque há quem compre. Muitas dessas pessoas que compram esses animais, por não acompanharem toda essa trajetória de sofrimento, acabam se distanciando emocionalmente, mas são eles os responsáveis pelo sofrimento dos animais. E são eles que integram, de alguma forma, essa estrutura do crime. A nossa biodiversidade tem um valor inestimável, a gente precisa dos animais. O animal silvestre não é pet, né? Então as pessoas têm que respeitar isso.